Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel 7919. Você vai ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Para ir direto ao Instagram, @Paulo Roberto Maciel 6 endereço geral Paulo Roberto Maciel. Para ir também ao blog e ao Facebook. Eu transmito sempre a palavra de Deus de forma antecipada, pesquisando nos sites fidedignos da Igreja Católica Apostólica Romana, para que os presidentes de celebrações da palavra e eucarística tenham fundamentos para sua reflexão, ok? Tenham subsídios para falar à Assembleia. Neste vídeo, eu vou transmitir a liturgia referente ao dia 26 de fevereiro de 2025, quarta-feira, 7ª semana do tempo comum na Igreja Católica, no ano litúrgico C, em que se dá mais destaque ao Evangelho escrito por São Lucas, pelo menos na liturgia dominical, e a cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui com esse lenço. No rito temos a missa à escolha. Eu sou leitor e animador litúrgico da Igreja Católica, e sou tercista também. Participo do Terço dos Homens em Colatina e um estudioso da doutrina da Igreja, da história da Igreja, para poder ajudar a salvar almas. Aliás, o que eu faço aqui é aquilo que Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizar, e o que de graça recebestes, deem também de graça. Estou aqui transmitindo a palavra e sendo também um ajudador de presidentes de ofícios. Primeira leitura do dia 26 de fevereiro de 2025, leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 4, versículos do 12 ao 22. A sabedoria comunica a vida a seus filhos e acolhe os que a procuram. Os que a amam, amam a vida. Os que a procuram desde manhã cedo, serão repletos de alegria pelo Senhor. Quem a ela se apega herdará a glória. Para onde for, Deus o abençoará. Os que a veneram prestam culto ao santo, pois Deus ama os que a amam. Quem a escutar julgará as nações. Quem a ela se dedicar viverá em segurança. Se alguém confiar nela, vai recebê-la em herança, e na sua posse continuarão seus descendentes. No começo ela o acompanha por caminhos contrários, trazendo-lhe tremor e temor. Começa a prová-lo com a sua disciplina até que ele a tenha em seus pensamentos e nela deponha sua confiança. Então voltará a ele em linha reta, o confirmará e lhe dará alegria. Lhe revelará os seus segredos e lhe dará o tesouro da ciência e da compreensão da justiça. Se, porém, se desviar, ela o abandonará e o entregará às mãos de seu inimigo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 118 na Bíblia Vulgata ou 119 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 165, 168, 171, 174, 175, refrão 165a. Os que amam vossa lei têm grande paz. Repitamos. Os que amam vossa lei têm grande paz. Os que amam vossa lei têm grande paz, e não há nada que os faça tropeçar. Os que amam vossa lei têm grande paz. Serei fiel à vossa lei e vossa aliança. Os meus caminhos estão todos ante vós. Os que amam vossa lei têm grande paz. Que prorrompam os meus lábios em canções, pois me fizestes conhecer vossa vontade. Os que amam vossa lei têm grande paz. Desejo a vossa salvação ardentemente e encontro
em vossa lei minhas delícias. Os que amam vossa lei têm grande paz. Possa eu viver e para sempre vos louvar, e que me ajudem, ó Senhor, vossos conselhos. Os que amam vossa lei têm grande paz. Repitamos: os que amam vossa lei têm grande paz. Vamos agora aclamar o Santo Evangelho, depois proclamá-lo. O Evangelho de hoje é o escrito por São Marcos, capítulo 9, versículos do 38 ao 40. A aclamação está em João 14, versículo 6. Aleluia, 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 aleluia. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos saber um pouco mais sobre esse texto, curto, mas importante. Está na página homilia.cançãonova.com. É o site da comunidade católica Canção Nova. O texto começa com o clássico nós. Acabaram de discutir quem era o maior. Você se recorda quando Jesus estava distante dos discípulos? Eles começaram a falar entre eles, a discutir quem era o maior do grupo. Agora eles trazem os anseios pessoais para o grupo dos 12. Perigo de uma liderança corrompida é justamente corromper os demais. Temos aquela velha reflexão: uma maçã podre pode estragar todas as outras. Então, no coração dos discípulos começa a existir essas realidades. E Jesus quer chamar não apenas a atenção deles, mas a atenção de cada um de nós. Eles dizem: nós vimos uma pessoa que expulsa demônios em teu nome. Eles estão agora em um grupo fechado, agora aparece o nós. Não é mais uma realidade pessoal, mas é o grupo. É interessante que se nós vimos um que está fora e expulsa demônios em nome do Senhor, quer dizer que alguém ficou de fora, quer dizer que nesse grupo seleto, esse alguém expulsa demônios, mas está fora do grupo dos discípulos. Um perigo contra o mal da acepção de pessoas. A nossa mania de excluir aqueles que pensam diferente, aqueles que têm uma maneira diferente de enxergar a vida. Jesus dá essa advertência aos discípulos: quem não é contra nós é a nosso favor, para exortar o coração deles e o nosso coração do perigo do fechamento. Esse alguém expulsa demônios porque eles não foram capazes de expulsar um demônio sequer. Recordemos que no texto anterior foi apresentada uma situação de uma criança que estava possuída por um demônio e os discípulos não foram capazes de expulsar aquele demônio. Por isso, começa a inveja do bem que não sou capaz de fazer, mas outra pessoa é capaz de fazer. Até que ponto os discípulos regridem, voltam lá atrás? Caim e Abel. Quando começou a inveja, né? Caim e Abel. Caim matou seu irmão por inveja daquilo que era a vida de Abel. Veja a que nível os discípulos regressam. Temos que nos tornar irmãos uns dos outros, porque não nascemos com essa realidade já pronta e acabada. Mesmo aqueles dois que eram irmãos de sangue, Caim e Abel, eles
precisavam ter se tornado de fato irmãos. Por isso, essa advertência de Jesus fala sobre a nossa unidade, a unidade dentro da igreja, a unidade dos corações, a comunhão dos corações. 3 dos nossos grandes problemas: querer delimitar a ação de Deus, eliminar aqueles que são supostos concorrentes, e o orgulho coletivo, aquela mania nossa do bairrismo e do autorreferencialismo. Delimitar a ação de Deus, pensar que Deus age apenas aqui, que ele é a nossa realidade como nós pensamos. Eliminar o outro, os discípulos dizem: nós o proibimos. Querer tirar a outra pessoa de perto de nós. Depois, o orgulho coletivo, ele não nos segue. Que pretensão, hein? Se é Jesus a ser seguido, veja a capacidade que os discípulos têm. João é o porta-voz do grupo dos discípulos. Eles poderiam agora pretender impressionar Jesus pela pressão do grupo. Nós estamos aqui. Se individualmente eles não eram grande coisa, agora eles querem pelo menos tentar, como grupo, impressionar Jesus. O cuidado com a lógica dos números, pensar no discipulado de Jesus em quantidade. E Jesus dá essa advertência aos seus discípulos: quem não é contra nós é a nosso favor, justamente para exortar o coração deles e o nosso coração desse perigo de fechamento. Que a graça de Deus abra e alargue os nossos corações. Sobre todos nós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos agora aos santos do dia. 26 de fevereiro é dia de Santo Alexandre do Egito, bispo. Faleceu em 326, glorioso ancião, inflamado de zelo pela fé, que, tendo sido designado bispo de Alexandria, excluiu da comunhão da igreja o seu presbítero Ário, pervertido pela ímpia heresia e afastado da verdade divina, e mais tarde, com mais 318 padres, o condenou no primeiro concílio de Nicéia. Quer dizer, teve oportunidade de se defender, mas não quis, se recompor dentro da igreja. De acordo com o site Diocese de Amparo, Alexandre nasceu em 250. Foi um homem de profunda cultura, eleito bispo em 302 para a importante sede da igreja em Alexandria, no Egito. Um dos primeiros cuidados desse bispo de 60 anos foi na formação e na escolha dos religiosos entre homens de comprovada virtude. Deu início à construção da igreja de São Teonas, a maior da cidade, e foi um dos protagonistas da luta contra a heresia de Ário, chamada ariana. Ário tinha sido ordenado sacerdote pelo bispo Aquiles e usava todos os meios possíveis de comunicação para divulgar suas ideias, até que começou a espalhar uma doutrina que não concebia a divindade de Cristo, considerava apenas o Pai como Deus, enquanto que Cristo não era divino, mas apenas um ser humano superior aos demais. Foi um árduo combate que a igreja venceu, graças à fé inabalável de Santo Alexandre do Egito, que, percebendo a péssima influência de Ário, primeiro o repreendeu, depois teve de usar o recurso extremo de um sínodo de bispos, que resultou na condenação daquela doutrina. Porém, o herege não se submeteu, não quis se recompor, nem mesmo atendeu ao imperador Constantino, que também interferiu na controvertida questão religiosa, antevendo conflitos entre a população. Só então, Alexandre insistiu com o Papa e o Imperador para a convocação do Concílio de Nicéia, ocorrido em 325. Nessa importante reunião, o bispo Alexandre, então já muito velho e enfermo, foi acompanhado por Atanásio, que ainda não era sacerdote. Quando voltou do concílio, Alexandre foi acolhido triunfalmente em Alexandria. 5 meses antes de morrer, em 26 de fevereiro de 328, ele dignou como sucessor naquela sede episcopal o discípulo Atanásio, para acabar com a doutrina ariana. O culto de Santo Alexandre do Egito, patriarca de Alexandria, se difundiu, sendo venerado no dia de sua morte. Santo Alexandre do Egito, rogai por mim, rogai por nós. Os santos estão em comunhão com Deus
por isso pedimos a intercessão. Santo do dia 26 de fevereiro, São Faustiniano, bispo do século IV, segundo bispo de Bolonha, na Itália. Com suas pregações, Faustiniano fortificou e fez florescer a igreja oprimida pelas perseguições. Santo do dia 26 de fevereiro, São Porfírio de Gaza, bispo, faleceu em 421. Foi filho de uma família de Tessalônica e viveu como anacoreta no deserto. Um fiel destinado, dedicado à oração, anacoreta, né? Ordenado bispo de Gaza, na Terra Santa, ele abateu muitos templos pagãos. Ah, sim. Abateu muitos templos dedicados aos ídolos, né? E converteu numerosos pagãos. Naquela época havia muitos templos ainda dedicados aos ídolos, que não são pessoas, não são deuses, são algo da imaginação do povo. O único Deus verdadeiro é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos lá, mais um santo. Santo do dia 26 de fevereiro, São Vítor Eremita, do século VII, quando faleceu. Vítor foi louvado nos sermões de São Bernardo, morreu em Arcis-sur-Aube, da França, na França, onde viveu da oração e contemplação. O eremita, né, o anacoreta, ele vive mais para a oração. Pessoas que se dedicam diretamente a Deus, à espiritualidade, à contemplação. Santa do dia 26 de fevereiro, Santa Paula de São José Calazans, virgem. Santa Paula morreu em 1889. Foi fundadora do Instituto das Filhas de Maria das Escolas Pias, em Barcelona, na Espanha. Tinha como lema piedade e letras. Santa do dia 26 de fevereiro, Beato Roberto Drury, presbítero, que é o mesmo que padre ou sacerdote. Foi também mártir. Roberto Drury morreu em 1607. Finalmente, falsamente, melhor dizendo, acusado de conspiração na Inglaterra contra o rei Jaime I, sofreu por Cristo o suplício do patíbulo. Foi cumprir então uma pena de morte. Isso aconteceu em Tyburn, na Inglaterra. Santa do dia 26 de fevereiro, Beata Piedade da Cruz Ortiz Real. Foi virgem, faleceu em 1916, fundou em Alcantarilla, na Espanha, a Congregação das Irmãs Salesianas do Sagrado Coração de Jesus. Essa congregação era destinada à formação e catequese das crianças pobres. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, aquilo que você suplica, que você ora. Ele providenciará se for para o seu bem, se for da própria vontade de Deus. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, e também na TV Canção Nova, ele diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Eu já recebi muitos nãos de Deus, só que na hora eu não compreendia. Eu até mesmo falava com Deus: por quê? Por que isso está acontecendo? Hoje eu compreendo. Se eu tivesse recebido sim lá atrás, eu não estaria nem aqui mais. Por isso os nãos de Deus na minha vida, isso pode acontecer na sua também. Na hora você não percebe, vai perceber depois. Ok?
E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos das comunidades evangélicas, protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Aqueles que acreditarem em Jesus como Deus, forem batizados e se arrependerem diariamente dos seus pecados, ganharão a vida eterna com corpo glorificado, transformado, transfigurado, um corpo com novas propriedades, corpos parecidos com o de Jesus ressurreto. Lembram quando ele ressuscitou? Apareceu aos discípulos de Emaús com a imagem diferente. Também para Madalena, e mudou a aparência. O corpo tem essa propriedade, o corpo ressurreto. Depois entrou no cenáculo onde estavam os apóstolos amedrontados, entrou sem precisar abrir a porta, entrou pela parede. É um corpo que não precisa se alimentar, nem tomar água, mas pode se alimentar e pode tomar água também. Veja que incrível. Não precisa, mas pode. Não tem problema. Tanto que ele, ressurreto, participou de uma refeição com os discípulos de Emaús. E olha outra faculdade desse corpo com novas propriedades. Desapareceu num átimo de segundo na hora que abençoava a refeição. Andou sobre águas e subiu ao céu diante dos discípulos. Subiu para o céu, literalmente. Foi para o alto. Pense nisso. Creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados diariamente. Jesus é Deus nesse mistério da Santíssima Trindade que não nos cabe decifrar. Nós somos indignos servos, somos vermes. O dia que nós morrermos, esse corpo que está aqui vai virar larvas em poucos dias debaixo da terra. Vai virar larvas, vermes, que vale ao nosso espírito, nossa alma, que terá um corpo glorificado para viver em felicidade para sempre, por todos os séculos. Felicidade perene, perpétua, algo inexprimível, inexpressável, indizível, grandioso, inefável. São Paulo apóstolo diz que a tribulação de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós quando Jesus voltar. Prepare-se, porque não sabemos o dia nem a hora que Jesus voltará. Por isso temos que nos arrepender diariamente de nossas iniquidades. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @PauloRobertoMaciel 6/ no Instagram. Endereço geral, Paulo Roberto Maciel no YouTube, Facebook e blog. Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus.